viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda você, minha irmã, que passa por aqui para estudar conosco trechinhos aqui do Livro dos Espíritos, obra básica, a obra mais essencial, como a gente vem falando sempre, espírita que não conhece o Livro dos Espíritos nem deveria se chamar de espírita, que o nosso querido Emmanuel, agora aqui no livro Religião dos Espíritos, naquelas reuniões que ele recebeu lá em 1959, já vamos ter aí bastante tempo para isso, e ele vai trazendo estudos, vai a partir de um texto aqui, desdobrando conhecimentos para nós, que é exatamente o que o Emmanuel fez hoje. Ele chamou esse título de Reencarnação, é o capítulo 24, tá? Foi psicografado no dia 6 de abril de 1959, já tem um tempão. E pega a questão 617 do Livro dos Espíritos, que objetivamente não é uma questão que fala sobre reencarnação. Fala sobre as leis divinas, mas traz para nós uma concepção tão interessante de que nós estamos aqui, por isso o título do nosso vídeo de hoje, não é para pagar dívida, meu povo, é para aprender. E aí quando a gente vai estudar as leis divinas, elas aparecem divididas em leis materiais e leis morais. E é muito interessante que o Emmanuel faça essa ligação, porque muitos de nós, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Não é isso que você vem ouvindo dizer, desde que chegou no Centro Espírita pela primeira vez? Desde que assistiu às primeiras palestras aí na internet? Não estão dizendo, olha, é um planeta de provas e expiações, nós estamos em transição planetária, quem sabe ele consegue chegar à regeneração se a gente não destruir ele antes, né? Porque agora a vibração está desse tipo. Se a gente não acabar com ele antes, não destruir o clima acabar com o planeta, com a condição de vida humana no planeta, a gente chega lá na regeneração. O problema é que a gente tem que agir agora para impedir a catástrofe mais séria, mais grave. E aí a gente ouve muito isso. Daí se cria a ideia de que como esse é um planeta de provas e expiações, eu vim aqui para expiar, eu vim aqui para ser provado, então estou pagando dívida. Deus está me botando aqui para ser provado, para pagar as minhas dívidas, para eu reparar o meu passado de delitos. Calma lá! Nem sempre é o passado, mas como a gente tem feito todo o começo de vídeo aqui do Religião dos Espíritos, é bom a gente ir com Kardec, para entender o que os Espíritos disseram e tentar entender dali daquele resposta o pedacinho que serviu para o Emmanuel fazer o texto dele. Então a pergunta é a seguinte: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma coisa mais que não somente ao procedimento moral? E os Espíritos respondem, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. E é essa a questão interessante. Quando a gente pergunta qual é a abrangência das leis divinas, tá? É tudo. Tudo é a resposta. Mas, então nós estamos aqui também para aprender as leis divinas? Pensa aí comigo. Deve ser, não é? Cada passo que nós damos, cada geração nova vai descobrindo coisas novas. Olha só que a minha geração, quando eu nasci, nem se falava em genoma humano, em genoma animal, em transgêneros, que é a inserção de um gene, de um tipo de ser num outro tipo de ser. Nada disso. Então essas ciências todas, e os genes e as outras coisas todas, não foram feitos pelo homem, foram feitos por essas leis divinas aí que estabelecem o mundo material. E aí aparece aquele trechinho que eu deixei em amarelo ali em destaque para nós, que assim, a pessoa voltada à ciência, né, o homem sábio, a pessoa sábia, estuda a leis da matéria. Então, não se preocupe com os cientistas não serem religiosos. Não se preocupem se os cientistas que estão aí devotados, querendo achar cura de doenças, querendo achar explicações para os fenômenos da natureza, tiverem um pouquinho da arrogância de achar que eles não precisam, para entender isso, de Deus, que é o criador de todas essas leis, né? Vão dar com os burros na água, mas aqueles que vão aprendendo mais vão reconhecendo que tem uma força e uma inteligência muito maior criando o seu objeto de estudo. E as outras pessoas? As pessoas comuns, as pessoas que querem se aperfeiçoar, os espíritos já mais amadurecidos, estudam as leis e praticam as leis da alma, que
interessante isso, né? Então, olha só. Claro que não tem reencarnação nessa pergunta, nem nessa resposta. E por que que o Emmanuel traz essa pergunta, essa resposta para tratar de reencarnação? Por causa do trechinho amarelo. Muitas vezes nós estamos reencarnados para aprender as leis da matéria. E é isso, vai ser uma vida inteira dedicada ao conhecimento do mundo material. Mas por que que eu preciso ter o conhecimento do mundo material, Maurício? Vou te contar um segredo. Vai chegar um momento que nós vamos estar tão evoluídos, que Deus vai convidar a gente para ser um governador de planeta. Então, se a gente não souber quais são as leis que regem o mundo material, como é que nós vamos construir um? Vocês acham que Jesus não teve que estudar química, física, matemática nas suas jornadas evolutivas? Claro que teve. Para ser governador do planeta Terra, ele teve que aprender a construir uma Terra. E nós também. Então, começamos aqui no beabá, no mais baixinho do aprender sobre o mundo material, porque um dia nós vamos construir um mundo material. E depois de passar dessa fase, e durante ela, porque pode ser em paralelo, né? Nós vamos aprendendo também as leis do mundo moral, porque é exatamente aí. São os desvios das leis morais que estão fazendo a gente causar essa confusão toda no planeta. É aí que o Emmanuel começa. É aí que o Emmanuel começa defendendo a reencarnação, não como castigo de Deus, mas como proposta evolutiva para cada um de nós. Olha que texto memorável, nós vamos aos pedacinhos aqui, né? Em alguns momentos até vamos ter uma leitura maior, para poder manter tudo concatenadinho. Olha que bonito. A reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você que está aí acompanhando esse nosso vídeo e que acompanha essa série aqui do Religião dos Espíritos. Nem sempre a reencarnação é para pagar dívida, assim também como nem sempre o trabalho é porque nós estamos sendo castigados. Nem sempre estar na escola é porque nós estamos sendo castigados. Aliás, ao contrário, o trabalho na oficina e a presença na escola nos aprimoram. Então pensa na reencarnação como um jeito de nós nos aprimorarmos. É isso que a gente aprende também aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 167 até a questão 170. E nós já falamos sobre ela aqui em outros vídeos, eu não vou me repetir. Mas é muito interessante que o Emmanuel comece desmistificando a ideia de que reencarnação é punição. E aí ele dá exemplos, olha só. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material em marcha para mais altos postos na vida superior. E é isso que os nossos dois slides aqui mostram para nós. O Emmanuel começa chamando a atenção, olha assim, ó, o médico não foi um carniceiro do passado, o engenheiro não foi um devastador do passado. Podem ser aprendizes das leis materiais. Aprendizes das leis da matéria, como qualquer um de nós. Só que eles estão em campos de trabalho, em campos onde o conhecimento que eles adquirem já é colocado em prática. E aí quantos pesquisadores na área da medicina nós temos? Quantos pesquisadores na área da engenharia nós temos? Que vão fazendo pequenas conquistas que são degraus, que são passos para ampliar o conhecimento geral a respeito dessas aqui e de outras áreas. Aqui o Emmanuel contemplou só a medicina e a engenharia, mas podia ser na pedagogia, podia ser num monte de coisa. Tem gente assim, ai, fulano é professor, está pagando dívida. Eu não concordo. Pode ser que as nossas experiências na docência sejam tão diferentes daqueles que estão hoje nas escolas públicas e tudo mais, que eu não perceba o sacrifício, a dor que é. Mas a gente tem as nossas também, tá? É que a gente não está aqui para ficar fazendo mimimi, lamentações dos problemas que acontecem, porque a gente reconhece que tem outras dores muito piores. Não estar nessa tarefa seria uma dor muito pior, porque a gente abriria a mão da capacidade de estimular outras mentes a crescer. Então,
vamos seguindo aqui com a ideia de que assim, a nossa profissão, o nosso campo de pesquisa na Terra, de novo, ó, uns pesquisam as leis materiais, outros pesquisam e praticam as leis da alma. Ali estão as pesquisas nas leis materiais. Mas acontece algumas vezes sim, que vivenciando essas experiências aqui de aprendizado, de crescimento, de busca do progresso, também se juntam a elas algumas dores. Por exemplo, na época da pandemia, não aconteceu muitas vezes, os profissionais de saúde que não conheciam quantos desencarnaram da doença. Tá? Às vezes num prédio, está lá o engenheiro, está lá o trabalhador e de repente desmorona tudo, desencarna. Quer dizer, quando a essa tarefa de aprender para usar se junta um sofrimento, se junta uma dor, será que aí a reencarnação não é expiação? Ou pelo menos deveria ser alguma coisa para a gente pensar. E é isso que o Emmanuel chama a atenção. Vamos pensar? Vamos parar para pensar? E ele diz assim, olha, entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam, jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem, ligadas a renunciações que lhes acendem a luz. Então aqui vem essa ideia primeira de que assim, estou lá, estou na profissão, estou aprendendo, mas acontece de me contaminar, acontece de sofrer um acidente numa preparação de uma nova estrutura de concreto. E aí o que acontece? Vamos pensar, porque pode ser, pode, mas não diz que é assim, que é taxativo, que é, ligue as colunas, passou por essa dor, você cometeu esse crime no passado. Não é isso, mas que pode ser. Pode acontecer de chamar a nossa atenção. E por que o Emmanuel faz essa inferência? Por causa disso que está aqui embaixo. Porque quando a gente vai reparar uma falta cometida, tem que ser naquele campo. Não tem uma outra pergunta aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, por que tem gente que se diga que nasce em locais onde há roubo? Porque para resistir ao vício de roubar, ela tem que estar junto de gente acostumada a roubar. Então, para a gente poder reparar as faltas que cometeu numa determinada área, aí sim é reparação. Olha lá, restauração. Tá? Essa é uma questão importante. Toda restauração requer dificuldades equivalentes. A gente tem que experimentar o que passou ou o que causou. Ou então, todo valor evolutivo, toda nova conquista requer serviço. Não existe conquista sem esforço. Sabe aquela velha máxima, né? Sucesso só aparece antes de trabalho no dicionário, porque na vida real, tem que trabalhar primeiro para ter sucesso depois. É assim que acontece na vida do espírito. Por isso é que ele chama, Por esse motivo, as paixões vão nos colocar em contato com os flagelos. E as conquistas, as tarefas sublimes, vão nos colocar em áreas de renúncia, de abnegação, de dedicação extrema. É isso que se espera de nós, mas não é castigo. Por favor, meu amigo, tira esse fardo do ombro. Por favor, minha irmã. Não fica imaginando que você está aqui e que cada dor, a unha que quebrou, a gestação que não foi adiante no caso das mulheres, a frustração de um emprego perdido, que isso é castigo de Deus, eu estou aqui porque no passado eu comprometi. Calma, é verdade, a lei é de progresso. O nosso passado, como diz um filme de comédia, nos condena. É verdade, cada um de nós traz um ser pior do que é hoje, do que está hoje, mas não quer dizer que toda experiência tem a ver com o passado. Agora vamos trocar de livro aqui, Não vou trocar na tela, mas você pode trocar aí na sua estante. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e estude as causas atuais e estude as causas anteriores das aflições, e a gente vai ver que tem causas que são do hoje mesmo. E que tem causa que nem é aflição, essa é a questão mais importante. É encarar o trabalho, é encarar o esforço não como aflição, mas como oportunidade. Como oportunidade de crescer, minha gente. Muitos de nós ainda imaginamos assim, não, eu tenho que trabalhar, porque trabalho é esforço, porque... Não, a ideia não é essa. A ideia é que o trabalho, a reencarnação, as experiências que testam a nossa inteligência
são oportunidades de progredir, de ampliar conhecimentos, sentimentos, ações. É assim que deve ser vista cada experiência da vida, porque senão a gente já acorda com aquele trem nas costas. Ai, mais um dia para eu pagar as minhas dívidas na terra. E sai assim, curvado. Não, sai erguido, sai erguida. Entenda-se, graças a Deus, mais um dia nasceu. Mais um dia nessa encarnação que deu um trabalhão a espiritualidade para ser elaborada. Não imagine que por menos bonitinho que seja o corpo que a gente está usando, por mais defeituoso que às vezes ele seja, ele foi colhido assim na lata de lixo. Não, deu um trabalhão para planejar essa existência nossa. Até com esses defeitinhos que o nosso corpo apresenta, para a gente não ficar muito no salto aí na história se achando. Então é muito importante achar assim, é mais um dia, é mais uma oportunidade, é mais um crescimento. E não, eu estou aqui para pagar as minhas dívidas. Ninguém está aqui para pagar dívida, porque Deus não é agiota. Quantas vezes a gente precisa falar isso? Deus não é agiota, Ele não dá uma encarnação para ficar cobrando dívida da gente. E aí o Emmanuel vai então nos empurrando ali para refletir e para considerar por que muitas vezes espíritos que não têm esses compromissos todos, essas dependências do passado todo, que são dependências mesmo, né? Igual acontece na escola, o aluno passa em algumas disciplinas, não passa em outras, fica devendo e vai ter que fazer em concomitância as duas, a de uma série e da outra, ou como é no sistema de crédito das universidades, que você passa nos créditos que conseguiu, tem que repetir aqueles que não conseguiu. Mas o Emmanuel chama a nossa atenção para que nós não fiquemos botando rótulo de devedor, 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 tá pagando, tá pagando, tá pagando, tá pagando. Deus não é agiota. Olha só, à vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação. Nem sempre é expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja benfazeja pela esperança de Deus. Então essa é a questão interessante, cuidado ali com o termo negação do homem e esperança de Deus. Negação são as frustrações, são as dores decorrentes do nosso processo evolutivo. Então olha só, para de olhar o sofrimento de alguém, porque nós temos esse mau hábito, né? Ai, fulano está com câncer, no passado deve ter sido alguém muito malvado que agora está espiando por essa doença. Pode não ser. Pode ser do ambiente conturbado em que as pessoas vivem, pode ser da exposição às substâncias que causaram aquilo. E eu estou falando do câncer como uma doença muito séria, mas a gente tem o costume de julgar até das coisas mais simples. Ai, o Beltrano está perdendo a visão, o Beltrano tem diabetes, deve ser um espírito endividado. Bom, todos nós somos espíritos atrasados, em processo de aprendizado, mas nem sempre a dor é expiação. É isso que é pedido para nós. Porque muitas vezes a gente tem a dor missão. Olha só, apareceu uma nova questão aqui. Existe a dor missão, que é quando ele fala ali, né, os heróis do lar, os heróis do trabalho pelo povo, são espíritos que não têm compromissos pesados do passado, mas vêm, que se juntam a pessoas para ajudar, para impulsionar essas pessoas ao progresso para o futuro. E isso é muito bacana, porque assim, nós temos um exemplo muito bom para seguir, que está aqui também na questão 625. E o Emmanuel vai fechar o seu texto chamando a atenção para esses exemplos e chamando a nossa reflexão. Peraí, pensa. Antes de eu entrar no texto do Emmanuel, meu amigo, minha amiga, se você soubesse que um ente muito, 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 muito querido seu vai voltar para a Terra para passar por uma experiência muito dura e você está numa condição boa de ajudar, você não ia achar, deixa eu ajudar, deixa eu socorrer. Lembra do livro Renúncia, do Emmanuel? Que Alcione não precisava mais, naquele momento, estar numa experiência na Terra e ela resolveu voltar para ajudar Pólux? Pois é. Muitos de nós faremos assim, como Emmanuel vai dizer, olha só. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás por fim a grandeza do Cristo, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, soerguer-nos da morte no erro à bênção
na vida eterna. E essas são duas questões importantes para fechar o texto para nós. Se nós estivéssemos numa condição boa e alguém querido tivesse numa condição ruim, a gente não ia querer descer junto com eles para ajudar aqui na Terra? Reencarnar para dar apoio? Íamos. Pensa bem que íamos. E atrasados como nós somos. E aí a gente entende o que Jesus fez. Né? A gente assim, por um amor pequeno, por um amor às vezes individual, é meu filho, é minha filha, deixa eu voltar junto que eu vou ajudar. É quase um amor egoísta, né? De um para um. A gente faz o sacrifício de descer, de pegar uma encarnação de provas, de dificuldades para ajudar aquela criatura. Pois é, imagina Jesus, que não tinha nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de débito do passado, como Emmanuel diz aqui no segundo slide, nem débito algum do passado, já era espírito puro quando a Terra foi formada, e ele aceitou vir ficar do nosso ladinho, vestir um corpo parecido com o nosso, embora melhorado, mas parecido com o nosso, sujeito às mesmas intempéries que os nossos, sujeitou-se ao sacrifício para mostrar para nós que é possível, né, nós nos soerguermos da morte na matéria para a bênção da vida espiritual. Então, reencarnação não é para pagar dívida, é para evoluir. Tome essa notícia como uma coisa muito, muito positiva. Nenhum de nós reencarnou só para pagar dívidas. Nós reencarnamos, em primeiro lugar, até para evoluir. Se der, se for possível, a gente ainda salda alguns débitos do passado no meio desse processo de evolução. Aprendendo as leis da matéria, aprendendo as leis da alma e praticando, né? Porque se a gente só conhecer, não vai adiantar muito. Mas é muito alvissareiro, deixa eu usar um termo bem do passado para os meus filhos me chamarem de velho, é muito bacana a gente perceber que assim, reencarnação não é castigo para pagar dívida, é oportunidade para o nosso crescimento. E que essas nossas reflexões nos ajudem a voltar lá no título desse vídeo e entender assim, não, a reencarnação não é para pagar dívida, é para o progresso, é para evoluir. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Se gostou, compartilhe o link aí com outras pessoas para me ajudar a levar essa mensagem de otimismo, essa mensagem de amor mais longe. E se gostou mesmo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Agora eu gostaria de receber o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike, mas dá uma comentada aí embaixo. Desce um pouquinho aqui nos comentários e diz para mim como é que você está recebendo esse trabalho nosso. Se vale a pena a gente continuar, se tem que mudar alguma coisa, estamos abertos a sugestões, desde que baseadas em algum princípio doutrinário. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!